Seja bem-vindo ao nosso projeto de Casa em Casa. Nós estamos falando sobre oração e nós vamos começar uma série sobre a oração do Pai Nosso. Com certeza você conhece a oração, possivelmente ela decorada. Uma oração extremamente comum, uma oração que o nosso Senhor Jesus ensinou aos seus discípulos, mas ensinou como um modelo de oração. Então a gente não precisa ficar repetindo essa oração, ainda que também não faça mal algum você repetir, mas nós vamos estudar os princípios por trás desta oração e com material, um livro que eu não me recordo agora de quem é, que ele traz uma ideia de salas de oração. Então ele dividiu a oração do Pai Nosso em 12 salas, esse autor, e nós vamos conversar sobre a oração do Pai Nosso a partir dessas salas de oração. Então cada frase ou cada parte, ela vai estar dentro de uma sala. Então, imagine que agora nós estamos adentrando uma casa. E essa casa é a casa de oração. E nós vamos entrar nessa casa de oração e visitando os quartos desta casa. Ok? Então, a primeira sala de oração é o Pai Nosso que estás nos céus. E é a sala da família. E eu achei isso muito interessante. Porque algum tempo atrás, na verdade na largada da igreja, eu preguei um sermão sobre o Pai Nosso, mas na verdade eu fiquei fixo no Pai, né? Trouxe a ideia de Pai no contexto judaico, a ideia de Jesus chamar Deus de Pai, o que isso significava. E normalmente a gente trabalha a partir desse princípio. Mas eu gostei muito dessa ideia de estamos entrando na sala da família, porque agora nós não temos uma divindade, uma autoridade suprema, um Deus que é totalmente além de nós, que não é capaz de se relacionar. Não, nós estamos falando de um Deus de casa, porque é um Deus Pai, um Deus que nos conhece como filhos e nos conhece pelo nosso nome. Então, quero trazer para a gente aqui 3 verdades sobre essa família, né? Porque quando nós nos tornamos cristãos, ou seja, seguidor de Jesus, a partir desse momento nós entramos para uma família, para a família de Deus. É por isso que não existe um cristão sozinho. Todo cristão, ele participa da comunidade, ok? Então, a primeira coisa que a gente entende é que Deus criou o mundo e que também criou o ser humano. E a partir de então, todos nós somos criaturas de Deus. Porque nós somos criados por Deus. Mas a partir do momento que nós entramos para a família de Deus, a partir do momento que nós nos convertemos ao Senhor Jesus, convertemos a nossa vida, tudo que temos ao Senhor Jesus, dizendo: Senhor Jesus, tudo que eu tenho é seu. Faz morada em mim, Santo Espírito de Deus. Quando nós começamos a andar por esse caminho, pelas trilhas do reino, pelo caminho que é Jesus, nós então deixamos de ser criatura e nos tornamos filhos. Então a primeira verdade dentro dessa sala que eu encontro é ser filhos de Deus. Somos filhos de Deus. 1 João, capítulo 3, versículo 1, vai dizer o seguinte: vejam como é grande o amor do Pai por nós, pois Ele nos chama de filhos, o que de fato somos. Mas quem pertence a este mundo não reconhece que somos filhos de Deus, porque não o conhece. Perceba que ele faz essa distinção entre as pessoas que se tornaram filhos de Deus, por isso que ele fala, de fato somos, né? Mas quem pertence a este mundo não consegue reconhecer em nós sermos filhos de Deus. E aqui também a gente precisava de uma pausa, né? Por quê? Porque quando nós dizemos que somos filhos de Deus, então nós precisamos agir como filho de Deus. Muitas pessoas não nos reconhecem como os filhos de Deus, principalmente quando a gente adentrar a próxima sala e vamos perceber que às vezes nós estamos agindo como não filhos. E isso é ruim,
nós temos que entender que Jesus morreu para nos salvar. E quando a gente entende isso, quando a gente se rende ao senhorio de Jesus, entende que a salvação é por meio unicamente de Jesus, né? Ele é o caminho, a verdade e a vida. Deus enviou, não outro ser humano, Deus enviou o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, é Jesus quem nos dá a condição de filho, que nos salva. Agora, aqueles que não reconhecem Jesus como seu Senhor e Salvador, possivelmente não vai nos reconhecer como filhos de Deus. Isso tem tudo a ver também com o que a igreja estava vivendo naquele período. Hoje já é um pouco mais diferente, porque nós estamos falando aqui no Brasil do século XXI, onde as pessoas, quando vejam, elas olham e enxergam alguém que de fato segue o Senhor Jesus, elas percebem que elas estão diante de alguém que deve respeitar e diante de alguém que, quando ela há uma necessidade, ela sabe para quem correr. Então, nesse sentido, nós precisamos ser filhos de Deus. Eu sempre falo que eu não gosto muito dessa expressão tomar posse, mas se precisamos tomar posse, é isso também nós precisamos tomar posse, de ser filhos, em todos os sentidos. Quando nós dizemos somos filhos de Deus, nós estamos jogando em nossas costas privilégios e deveres, né? Nós temos os nossos direitos de filho, mas também temos os deveres. Enquanto direito, nós estamos dentro da família de Deus, nós estamos usufruindo das bênçãos que o Pai dá para a comunidade. Isso é ser filho de Deus. Agora, quando nós começamos a agir por nossa própria vontade, nós também somos repreendidos, como um pai que ama um filho o repreende, nós somos repreendidos por Deus. Então, nós somos filhos de Deus. A segunda verdade é que nós não conseguiríamos ser filho de Deus por nossas próprias forças. Então, a segunda verdade é que Deus nos amou primeiro. E isso é fundamental. Porque parece que quando a gente fala, não, eu sou filho de Deus, deixei de ser criatura e agora sou filho de Deus, estou tomando posse dessa herança ou dessa nova condição de vida, sou filho de Deus. Então parece que pode dar algum senso de, porque eu sou bom. Aí não é. É porque o Senhor nos amou primeiro. Isaías 41, versículos 9 e 10, depois eu vou pular para o 13, diz o seguinte: Eu o chamei de volta dos confins da terra e disse, você é meu servo, pois eu o escolhi e não o lançarei fora. Não tenha medo, pois estou com você. Não desanime, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Com a minha vitoriosa mão direita o sustentarei, pois eu o seguro pela mão direita. Eu sou o Senhor, seu Deus, e digo, não tenha medo, estou aqui para ajudá-lo. Esse Deus que nos ama, porque aqui o povo está cativo, né? Isaías 41, o povo está cativo e Deus está dizendo, olha, eu o chamei de volta dos confins da terra. Então Deus está chamando esse povo de Israel de novo, está tirando do cativeiro babilônico e trazendo de volta para Israel. E não é porque Israel era merecedor, não é porque eu ou você somos merecedores. João 15:9 vai dizer, eu os amei como o Pai me amou, permaneça no meu amor. Deus nos ama primeiro. Deus nos amou quando nós éramos inimigos de Deus. A palavra de Deus também vai falar esse versículo. Então tem muito versículo apontando que Deus nos ama, e porque Ele nos amou é que nós, cheios desse amor de Deus, constrangido pelo amor de Deus, é que não somos capazes de amar a Deus. Então a primeira verdade é que somos filhos, e a segunda verdade é que Deus nos amou primeiro. É por isso que eu sou filho. Eu não sou filho porque eu sou bom, porque eu sou muito especial, porque eu sou a última bolacha do pacote. Não, eu sou filho porque Deus, em sua soberania, me amou primeiro e me encheu desse amor.
Portanto, eu estou cheio do amor de Deus e eu transbordo amor e não arrogância. Isso é muito comum, às vezes a pessoa começar a entender que é filho de Deus e transbordar arrogância. Na verdade, precisa repensar se é filho de Deus mesmo, porque o filho de Deus está cheio de amor e transborda amor. A terceira verdade que eu quero ressaltar nessa sala da família é que eu amo. Porque e esse amor não é o amor que eu tinha antes de conhecer a Deus. Porque às vezes a gente acha que a gente ama, mas às vezes é um amor de interesse, um amor mesquinho, um amor, por mais que seja às vezes bonito, eu faço um monte de coisa. Mas no fundo eu estou tentando me salvar, eu estou tentando preencher algum vazio. Entende que tem a ver comigo? Mas agora, quando eu sou filho de Deus, porque Deus me amou primeiro, Ele me dá essa capacidade de amar como Jesus amou. Né? João 13:34 vai dizer o seguinte: por isso agora eu lhes dou um novo mandamento. Amem uns aos outros como eu os amei. Você deve amar uns aos outros. E esse eu os amei é Jesus. É Jesus dizendo aos seus discípulos: olha, eu dou um novo mandamento. Na verdade não é tão novo assim. Ele é novo por quê? Por causa da segunda parte. Amem uns aos outros, a Bíblia já tinha falado. Agora, como Jesus nos amou, aí é novo. É novo porque tem um padrão agora de amor. Porque antes o padrão era nós mesmos. Ame uns aos outros e tudo bem, assim como você se ama. Agora não, é como Jesus amou. E Jesus nos amou mesmo nós cuspindo nele. Mesmo nós maltratando Jesus. Mesmo nós sendo inimigos de Jesus. Então nós devemos amar as pessoas assim como Jesus nos amou. E aí é forte, né? E aí a gente lembra de família. Porque quando você está na comunidade, você está entre irmãos. Por isso nós nos tratamos como irmãos. Porque nós pertencemos à família de Deus, nós somos filhos de Deus. E se a outra pessoa que está perto de mim também é filho de Deus, logo ele é meu irmão. Então nós nos tornamos uma família. E se você tem uma família, você sabe o quão difícil às vezes é lidar com algumas pessoas da família. E mesmo assim, Jesus nos chama para amar, para andar a segunda milha, para dar a segunda face, a outra face, né, na verdade. Então é isso, é porque nós amamos como Jesus amou. E Jesus olhou para o perdido, olhou para aqueles que eram contra Jesus e mesmo assim foi até a cruz para resgatar os seus eleitos. Amém? Então, 3 verdades nós conversamos sobre hoje. Primeiro, somos filhos de Deus. Segundo, porque Deus nos amou primeiro. E terceiro, eu amo. Isso, porque Deus me amou primeiro, me dá condição de amar. Ok? Então, assim como 3 princípios, 3 perguntas para nossa conversa aí nos pequenos grupos. Primeira pergunta: o que significa ser filho de Deus? Eu já expliquei bastante, então não vou me alongar na pergunta. 2, como é possível eu amar o Senhor, eu amar a Deus? E pergunta 3, como é possível eu amar o próximo? Então, já vou dar uma dica, tem muito a ver com a pergunta 2, e aí você pode dizer assim: por que então eu não consigo amar meu próximo? E aí você conclui a sua resposta assim, tá bom? Que Deus abençoe e boas reflexões.